Olá, bem-vindo a mais um Evangelho no Lar. Eu sou Andréia. Eu sou o Wellington. E esse aqui é o Blue, nosso companheiro de todas as noites de segundas-feiras, tá? Onde nós estamos aqui para apresentar esse culto. Se você nunca participou, se você não tem noção de como faz, basta nos observar e também acompanhar os outros editoriais no nosso canal. Lá vocês terão todas as informações que necessitarem. Para fazer o evangelho, o que a gente precisa é? Tá aqui, ó. Água para magnetizar ou purificar. Lembrando sempre, desligar celulares. Não é isso? Isso aí. Esse é um momento de conexão com Deus. Então, você precisa estar realmente ligado, intimamente, a esse trabalho que é muito, muito precioso, muito gratificante. E mais o que é que a gente usa? Olha, a gente usa também, além da água, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou então alguma obra que tenha cunho religioso para que se possa fazer a leitura e o comentário em relação àquilo que se leu. Sempre uma leitura edificante. Se a gente estiver, por exemplo, fora de casa exatamente no dia e no horário que a gente escolheu para fazer o evangelho, o que a gente faz? Por exemplo, se estiver numa condução ou de repente houve algum problema que não pôde chegar no horário, mentalizemos a nossa casa, façamos uma prece, pedindo sempre a proteção dos bons espíritos, não é isso? Isso. E o evangelho pode ser feito todo dia? Pode ser feito todo dia, se a pessoa quiser. Mas se a pessoa não tem tempo todo dia, ela vai escolher um horário apropriado, que ela esteja despreocupada, não só o horário, mas o dia. E aquilo se tornar um hábito. Segunda-feira é um dia que em tal horário não tem nada para fazer, porque é um tempo curto, né? 20 a 30 minutos. Então, fica sempre naquele horário, porque aí facilita para toda a família e para aquelas pessoas que estão morando com você, que caso queiram fazer o evangelho, caso adotem também o evangelho, porque ele não é forçado. Participa aquelas pessoas que querem. Mas fulano é de outra religião, não quer, tudo bem. Você vai lá para o seu quarto e lá você faz a sua leitura, faz o seu comentário em voz alta, porque existem também outros irmãozinhos que estão conosco ali naquele momento, não é isso, André? É isso aí. Você falou que é para a gente sempre manter celulares ligados, aparelhos eletrônicos, né? E se chegar visita, como é que a gente faz? Sim. Se ela chegar ali, você convida para entrar, diga o que você está fazendo. Se ela quiser participar e esperar terminar o evangelho, tudo bem, ela participa com você. Mas de repente, eu não quero saber disso, eu sou de outra religião, então faz o seguinte, se aguarda ali naquele ambiente, que meu evangelho é nesse horário, tenha a bondade de me esperar e depois a gente conversa nossos assuntos. Porque o evangelho, ele é sagrado, ele que vai proteger tua casa, ele que vai proteger seus vizinhos. Então, manter essa regularidade. Por isso que a gente fala, desliga o celular, para nada incomodar nesse momento, né? É isso aí. Então, esses são os requisitos necessários para a gente fazer o evangelho. A exceção do gato, tá, gente? O gato está aqui por acaso. E ele de vez em quando aparece para nos fazer companhia, então nós permitimos que ele fique. Esse de vez em quando está sendo sempre, né? Por enquanto. Sendo sempre. Então nós vamos começar sempre fazendo a leitura do livro que nós escolhemos, que é o Fonte Viva, tá? Psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, médium já desencarnado, mas pelo espírito de Emmanuel. Qual é a leitura de hoje, velho? Está aqui marcadinho. Consegues ir? Então começa com vinde a mim. Jesus que falou isso, está em Mateus, no capítulo 11, versículo 28. O crente escuta o apelo do mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procure um regaço refrigerante.
Contudo, se é fácil ouvir repetir o "vinde a mim" do Senhor, quão difícil é ir para Ele. Aqui, as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes seguiremos, pelo trabalho santificante, na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o "vinde a mim". Entretanto, para falar com a verdade, já consegues ir? Então, após essa leitura edificante, em que fazemos a nossa reflexão, para onde estamos indo? Essa é uma pergunta que todos nós, no íntimo, devemos procurar responder, tendo sempre o auxílio do Mestre a nos conduzir pela estrada luminosa que Ele semeou no nosso planeta. Compete a cada um de nós ouvirmos as suas palavras santas e divinas, para que através desta caminhada não desviemos desse caminho, procurando atalhos aparentemente fáceis, mas que nos levam à porta larga conforme Ele nos advertiu. Saibamos caminhar com Jesus, porque a felicidade, a serenidade e o bem-estar espiritual é certo. Fiquem com Deus. Assim seja. Graças a Deus. Então, hoje, nós vamos dar continuidade à instrução dos Espíritos do capítulo 1, na Nova Era, o item 10. E vamos, então, começar a nossa leitura. Fazer a leitura. Posso começar? Pode começar. Item 10, né? Do capítulo 1. Isso aí. Vamos lá. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas da verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Revoará o trovão. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza, e estáis certos de que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia. A ciência desenvolvia à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor
têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo há passados que são 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sobejamente: dobrai-vos à rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados, isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia. Mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois, que estas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república e imperceptíveis animálculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada. Apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a do progresso. Fénelon Gautier, 1861. Então, olha, Andréia e todos que me assistem, nesse primeiro parágrafo, o que está nos explicando? É que Deus, ele, vamos dizer assim, elegeu Jesus para que ele viesse nos trazer as verdades. E Jesus veio. Então foi o advento do Cristo, a anunciação do Cristo no planeta. Mas o que acontece? Jesus trouxe seus ensinamentos, mas por um tempo ele permaneceu íntegro na sua pureza. Mas acontece que vieram as trevas. E o que está se falando das trevas aqui? Da forma que foi usado os seus ensinamentos em interesses próprios, vamos dizer assim, interesses materiais, de dominação, de poder. E todos nós sabemos disso. A história nos fala de quê? Da Inquisição, das cruzadas, das dominações, dos interesses materiais religiosos. Então, a sua mensagem autêntica, ela foi esquecida em função desses poderosos. Então, o que acontece? E também fala aqui, que semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e nos advertir. Aí já está falando do espiritismo. Porque os espíritos, eles trouxeram as mensagens para que Allan Kardec revivesse exatamente o cristianismo na sua forma mais pura. E aí, a partir daí, ele vai falando que o Fénelon vai dizendo que o espiritismo é de ordem divina. Porque são emissários de Deus também, os espíritos que nos trouxeram, e foram vários espíritos, né? Então ele faz a colocação também da ciência, que foi desenvolvida à custa da ordem moral, mas também ela teve essa questão de nos colocar numa condição material que resultava em quê? Na presença dos espíritos inferiores, os espíritos das trevas, que trouxe o bem material, mas por sua vez também ficou esquecido
a questão espiritual. Então entrou o materialismo que a gente observa até hoje, a questão do consumismo desenfreado, né? As pessoas estão pensando apenas em ter e não em ser, e a questão espiritual é exatamente para que a gente seja aquilo que o Mestre Jesus nos trouxe. E dizendo um pouco mais, vai falando aqui que é necessário que estejam unidos. A religião é a ciência, porque esse é o projeto divino que não falha. As leis de Deus são leis imutáveis e elas não falham. Obviamente a gente vai chegar lá. Demora um pouquinho, sofre-se um pouco, mas nós vamos chegar lá. E ele vai dizendo aqui que a gente deve se voltar para o Mestre, porque ele é que nos salva. E quando a gente ama e faz tudo aquilo com bondade, com amor, a gente já tem como eu disse na nossa prece, a gente já tem uma estrada luminosa. Você faz com bondade? Faz com amor? Então não se preocupe, não. Faça a sua parte que as coisas boas vão acontecer. E ele fala que o mundo está abalado. Realmente o mundo está abalado, sim. Não preciso nem falar do que está acontecendo agora, que abalou o mundo todo. Mas por quê? Esse tranco que a gente leva, esse balanço, né, esse sacolejo, exatamente para que a gente faça uma reflexão. E ele diz aqui a questão das virgens loucas, que é uma parábola que, se tiver tempo de falar, eu falo no final, porque é muito interessante, né, essa questão da parábola das virgens loucas, que elas foram apanhadas, desprevenidas, à chegada do esposo. Quer dizer, o reino do céu está chegando, mas o que nós estamos fazendo para merecer o reino do céu, gente? Vamos ficar atentos, vamos vigiar, vamos orar, né? Não vamos vacilar. E ele fala aqui que a revolução que chega agora, ela é moral. Ela não é porque o material já está tudo aí. Então o que está nos faltando o quê? É a parte moral, para que a gente realmente cumpra a nossa parte de trabalhar para a evolução, né? Você quer interromper? Eu estou quase no final aqui, viu? Então ele fala sobre os obreiros humildes e esclarecidos. Gente, somos nós. Porque o tanto de conhecimento que a gente tem de espiritismo, a gente não pode negar a ignorância, Andréia. A gente fala assim, mas a gente deve ser humilde. Não é porque a gente está com todo esse conhecimento que a gente vai empinar, né, o queixo, né? Tem outra questão, posso te interromper? Você deve interromper, André, porque... Olha só, tem outra questão. Quando ele traz esse parágrafo aqui, esse parágrafo tem muita informação. Olha só, a revolução que se apresenta é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façam ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois grãos de areia. Mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Bom, Isso. O que ele está nos colocando aqui? Se nós observarmos, né, a Bíblia, todos os seus 5 livros, eles tinham o quê? Todas as informações eram por códigos, tá? As parábolas, os versículos, né, eram codificados. Então, você, para compreender aquilo, você precisava se aprofundar mais na linguagem dos profetas, tá? Para poder ter um entendimento. E naquela época, poucas pessoas tinham esse entendimento, diferente de hoje. Hoje nós já temos os mensageiros que se aprofundam muito nas questões bíblicas. Nós temos os médiuns que trazem mensagens belíssimas, tá? De espíritos de alta envergadura e que nos traduzem essa linguagem da Bíblia de forma muito mais ampla, muito mais esclarecida. Então, a questão moral da Bíblia, que antes estava totalmente codificada, hoje ela é amplamente decifrada. Hoje nós temos a possibilidade de entender parábolas como a das virgens loucas, né? A do semeador e tantas outras, através do legado que esses espíritos da atualidade estão nos trazendo e estão nos esclarecendo de modo muito mais amplo. Agora, não, só lembrando que Jesus,
ele na época, os recursos que ele tinha, como você falou, né, as parábolas da Virgem de Lucas, do semeador, os recursos que ele tinha eram aqueles dali que estavam ali, do dia a dia das pessoas. Então ele utilizava as parábolas para que houvesse um entendimento, mas que, obviamente, com o passar dos tempos, seria necessário que nós a interpretássemos, quer dizer, essas pessoas que são estudiosos, né, dessem o significado espiritual e moral de suas parábolas. Então, por isso é que muitas pessoas ainda não entendem as parábolas, porque não conhecem esse significado que é daquele tempo antigo, não é isso? E a relação que ele trata aqui, né, dos grãos de areias, que se transformam em verdadeiras montanhas, porque se não fossem esses grãozinhos de areia, as montanhas não existiriam. Ele está falando dos semeadores como os apóstolos, semeadores como Paulo, que muitas e muitas vezes andava quilômetros de distância para falar para 2, 3, 4 pessoas, né? E hoje o que a gente tem do entendimento do cristianismo? Essa vastidão de informação, graças a esses semeadores, e que, graças a Deus, né, continuam executando as suas tarefas, claro que cada um dentro da sua limitação, dentro da sua possibilidade, dentro do seu entendimento, mas estão aí, na estrada, tá, perpetuando o trabalho inicial dos apóstolos de Jesus, não é? Aqui a gente vê toda uma definição de união, né, de cooperação, de solidariedade. É como já foi dito aqui, você pode fazer uma oração, ela tem valor e é muito bom que se faça. Mas se você juntar 10 pessoas com aquele objetivo, então essa oração ela vai ter muito mais força. Aí fala aqui na formiga que constrói o edifício, mas ela não constrói sozinha. Nós falamos a questão de você quebrar uma vara, mas se você juntar um feixe de vara, você não vai quebrar. Então vai falando da fortaleza espiritual quando nós estamos unidos com um objetivo. Né? Deixa eu ver que você falta para falar alguma coisa aqui, né? Fala dessa questão que nós somos apóstolos da paz universal, mas que não é de uma guerra, não é uma guerra. É que a gente trabalha de uma maneira moderna. A religião ela não pode ser imposta, as pessoas devem aceitar. A gente não pode obrigar que uma pessoa seja religiosa, como anteriormente se fazia. Você tem que ser cristão. Se você não fosse cristão, você já começava a conhecer o inferno aqui na Terra, né? Porque era torturado, etc., era executado, porque não seguia aquela religião que se queria que se seguisse, que era um imperativo, né? Você tem que ser religioso, você tem que ser isso e aquilo. Não, a gente tem a liberdade de escolher, porque a gente vai escolher de acordo com a nossa consciência. Por isso que o Espiritismo ele não se preocupa em fazer prosélitos, pessoas que nos sigam, elas venham a nós. A gente divulga a doutrina, mas a pessoa aceita se quiser. A gente não fala, não, você tem que ser espírita, senão você vai para o inferno. Não, nada disso. É de acordo com a consciência dela. Ela foi tocada pelo coração? Nós não estamos aqui para convencer. Não, de jeito nenhum. Nós estamos aqui para esclarecer. E você vai seguir o seu coração. Se você se sentir bem dentro do Espiritismo, é no Espiritismo que você vai ficar. Mas se o seu lugar for o catolicismo, o umbandismo, o candomblé, a quimbanda e tantas outras religiões que tem aí, siga o seu coração. Religião, a melhor religião é aquela onde a gente se sente bem, né? Exatamente. Se sente bem lá? É isso aí. Quer se manter daquele jeito? Se mantenha, tudo bem, né? Não adianta vir para uma casa espírita, mas pensando que está traindo aquela religião, não. Vem porque de repente encontrou respostas. Por que você está no espiritismo? Eu quero resposta. O que acontece depois da morte? Esse negócio de reencarnação, como é que é? Eu quero informações porque eu não estou conseguindo respostas. Aí vem para... Tudo bem, nós vamos acolher. Mas se você está encontrando respostas na religião que está, fique lá, né? Ele já está mais ou menos no finalzinho, né? Você vai dar tempo de você falar sobre as virgens? Dá tempo sim, mas eu queria dar um esclarecimento. A vez passada a gente foi pesquisar algo com relação
se havia sacrifícios, né? E realmente tem sacrifícios, né? E eu estava fazendo uma live de viagens psíquicas ao tempo, né? No tempo, do Palhano Júnior. E aí, quando eu abri, olha o que eu encontrei, né? Fala aqui que na época de Moisés, né? Já havia, ele fala aqui, ó, significa que esse culto do sacrifício era dos fenícios. Significa que o culto antigo dos fenícios durou muito tempo, pelo menos 500 anos, do tempo de Moisés ao fim do cativeiro da Babilônia. E aqui fala, tem as citações do Manassés, tem do Jeremias também. Então havia, não que Deus fosse favorável, é porque aquelas pessoas, na sua ignorância, entendiam Deus de uma outra forma, que ele gostava de sacrifício, mas Deus nunca foi favorável aí. Eu vou tentar contar rapidinho a palavra das virgens loucas. Isso aí eu peguei emprestado do Rodolfo Carigares, né? Muito interessante. E ele diz que a parábola das virgens loucas é semelhante ao reino dos céus. Eu vou bem resumidamente. Então, 10 virgens estavam esperando o noivo. Aí, o que aconteceu? Elas estavam esperando, e aí, o que acontece? Acontece que 5 delas eram prudentes. E 5, usa até essa expressão, nécias, quer dizer, elas não eram sensatas, eram ignorantes. Mas todas elas deveriam ter as lâmpadas já providas do azeite. Essas 5 sensatas, elas já estavam já com o azeite para colocar na lâmpada. E as outras 5 que não eram sensatas, não arrumaram o azeite para colocar na lâmpada. Aí o que aconteceu? Já estava marcado que ele viria. Não se sabia o dia nem a hora, Andréia. Olha só como é que a parábola, a gente não sabe qual o dia que é a hora que as coisas vão surgir. Quando ele vai desencarnar, por exemplo, a gente não sabe o dia e a hora. Então elas estavam ali, aí resolveram dormir. Aí dormiram. Aí nisso veio aquele grito: o noivo está chegando! As 5 sensatas racharam fora. E as outras 5, falaram assim: ó, vocês podiam me arrumar um pouco de azeite aqui, porque eu não botei azeite na lâmpada. Aí o que as sensatas falaram? Faz o seguinte, vai lá comprar o azeite, coloca na sua lâmpada e vamos lá. Só que elas saíram e foram buscar o azeite, comprar o azeite. As 5 seguiram, acenderam as lâmpadas e foram seguir e tal. Aí, resultado, entraram lá no local, aí fecharam a porta. Aí as 5 voltaram, né? E elas pediram emprestado aquelas, né? Pediram emprestado, mas elas, não, vocês vão lá e vão comprar. O nosso já está aqui. Não. Aí quando elas voltaram, a porta estava fechada. Compraram o azeite, mas estava fechada. Aí elas ficaram: Senhor, Senhor, aquela coisa, né? Por favor, abre e tal, mas não teve jeito não. Elas ficaram de fora. O que significa isso? Como eu falei, o noivo é uma era de paz, de plenitude que nós vamos ter. As 5 noivas sensatas, elas se precataram, se precaveram. As 5 insensatas, o que elas fizeram? Elas, vamos dizer assim, dormiram no ponto. Elas se preocuparam muito em se cuidar da questão de não serem pecadoras, né, aquela coisa toda, mas esqueceram do mais importante, da bondade, da prática, da caridade. E as 5 sensatas, por sua vez, elas também se preocuparam com a questão da preservação delas, mas usaram com a caridade, com a bondade. Então, isso quer dizer o seguinte: as 5 que eram prudentes não deram azeite por causa de quê? Porque o azeite são as virtudes. Eu não posso transferir minha virtude para você, André, nem você para mim. Você tem que construir a sua virtude. Então, essas 5, quando chegou o dia, a hora, elas estavam ali de pé e mão atada, como se diz popularmente, né? Então, então é o vigiar e orar. A gente não sabe a hora. Então está chegando, os tempos estão chegados, são chegados, a questão da transição, já estamos passando para o mundo de regeneração. E o que nós estamos fazendo? Estamos agindo no bem? Estamos utilizando o conhecimento que nós temos? Ou estamos adormecidos, sabe, pensando de forma, a religião de uma maneira cheia de rituais, aqueles que estão nos trazendo informações, será que nós estamos gravando aqui ou aqui? Então, são essas questões que são colocadas para nós.
É o vigiar e orar. Isso aí é o tempo todo, meus irmãos. Eu acho que eu falei tudo, né? O que o Rodolfo. Foi rapidinho, né? Eu não pude entrar em mais detalhes, não, mas com base nisso. Eu não posso transferir, eu tenho que construir o meu mundo interior. Eu não posso transferir virtudes para ninguém, cada um faz a sua parte. Essas virgens insensatas, nécias, elas não se precaveiram. Quando chegou o momento, a porta fechou, não entra, não vai entrar. Vão ficar esperando outro noivo. Outra oportunidade. Outra oportunidade, que é outro noivo. É bom saber que essa parábola nos traz o entendimento de que cada um é responsável, tá, por suas próprias obras. Exatamente. Tá? Pelas causas de suas ações, então, nós somos responsáveis por isso. Não temos absolutamente nada, tá, a ver com o que o outro faz ou deixa de fazer. Isso é uma construção dele. A nossa construção cabe a nós dirigir, não é? É isso aí. Podemos encerrar? Podemos encerrar, então. Resolver uma pesquisa, está aqui. As Virgens Loucas a gente contou. E todas as vezes que tivermos dúvidas, nós vamos trazer as dúvidas para vocês. Exatamente. Ok? Porque além de um esclarecimento e de oferecer conforto para você, para sua família, ou para quem estiver precisando, nós também trazemos os esclarecimentos necessários, porque aqui todo mundo está aprendendo e estudando. Posso fazer um comercial? Nós temos uma live que é o Espírito da Letra. E sempre a gente coloca uma obra e fala rapidinho sobre essa obra, explica direitinho, para que as pessoas tenham uma noção do que elas vão ler. Então são várias obras. Assistam lá no nosso canal, né? É isso aí, tá? E outra coisa também, todos os dias nós temos mensagens belíssimas que são expostas por nossa equipe de trabalhadores. Essas mensagens estão no canal, estão no Face, estão no Instagram e nos grupos de WhatsApp. Então, se você ainda não acessou, você tem a oportunidade de ir lá e verificar, ok? Nós vamos encerrar agora agradecendo a oportunidade do dia, porque nós, graças a Deus, ganhamos do Pai Divino mais um dia de experiências, de trocas, de colaboração. Agradecemos a oportunidade do esclarecimento, a oportunidade de oferecer aos nossos companheiros de jornada o mínimo, realmente o mínimo, na semeadura do Teu Evangelho, Pai querido. E agradecemos a oportunidade de, mesmo à distância, em tempos de distanciamento social, podermos executar a tarefa que foi certamente um dia executada por Pedro, por João, por Lucas, por Paulo, por tantos semeadores que desbravaram mundos e estradas, que foram por terras desconhecidas, que não tiveram as facilidades, os transportes, as muitas opções de se locomoverem que nós temos hoje. Com muito sacrifício, levaram o seu Evangelho, Pai querido, a grandes distâncias. Hoje, os tempos são outros, mas de igual modo, estamos executando a Tua semeadura, dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas limitações. Estamos seguindo o caminho dos nossos queridos antecessores. E agradecidos por essa oportunidade, pelo exemplo que eles nos deram e que o Mestre Jesus nos oferece até os dias de hoje, é que estamos aqui, gratos. Obrigada, Mestre Jesus, por essa oportunidade. Obrigada, Deus querido,
pela vida e pelo grande aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Então, queridos, ficamos por aqui. Foi muito bom falar com vocês. Até a próxima. Mas antes, não esqueçam, a aguinha, ela está aqui para ser consumida. Você pode colocar um copinho, como a gente faz aqui, ou pode colocar uma jarra. E aí, na jarrinha, você consome um pouquinho dessa água todo dia. Exato. Até o próximo Evangelho, ok? Boa semana, fiquem com Deus e muita paz. Tchau.